não houve dúvidas, então a gente vai começar a segunda aula, em que nós vamos fazer a abordagem da eletrofisiologia celular. Então, nós vamos falar sobre o potencial de repouso, o potencial de ação, os tipos de respostas, algumas propriedades da célula cardíaca e, se possível, a gente falar um pouquinho da célula M. Quando a gente analisa e estuda a célula cardíaca, vamos mergulhar um pouquinho, sair da anatomia grosseira e vamos para a anatomia fina, a nível celular. Se eu estiver analisando uma célula cardíaca, uma célula de Purkinje, eu estou com 2 microeletrodos conectados a um galvanômetro. O galvanômetro é tudo aquilo que capta a diferença de potencial. É que nem o voltímetro do eletricista, o amperímetro, chame como quiser. Quando eu conecto 2 microeletrodos fora da célula, ou os 2 microeletrodos estão dentro da célula, observe que eu não capto nenhum potencial, ou seja, há uma eletroneutralidade fora da célula, conjunto de cargas positivas e negativas são iguais, a mesma coisa na parte interna da célula. Entretanto, quando eu coloco o microeletrodo dentro, o microeletrodo fora, eu capto um potencial em milivolts numa escala negativa, mostrando haver uma diferença de potencial através da membrana. Então, ao colocar um eletrodo dentro da célula e fora da célula, eu vou captar um potencial que é numa escala negativa. Por que é uma escala negativa? Vamos ver a concentração iônica da célula, o intracelular com o extracelular. A gente observa que no intracelular o potássio é mais concentrado, numa relação 30:1 do que o extracelular. O sódio está mais no extracelular, maior concentração em relação ao intra. O cálcio também mais no extracelular do que no intra, e o cloro também mais no extra que no intra. O que acontece é que todo íon ele tem uma molécula d'água hidratado à sua volta, ele tem um tamanho. E o íon potássio é que tem um menor tamanho em relação aos outros íons. Ele tem 1 angstrom menor em tamanho. 1 angstrom significa 1 bilionésimo do metro. É 10 a menos 12. Isso faz com que o potássio seja pérvio à membrana. Então, há uma saída por uma questão de gradiente do intracelular para o extracelular. Veja que há uma permeabilidade do potássio em relação ao sódio 50 vezes mais. Então, há obviamente, uma seletividade do canal, você não tem nenhuma dúvida disso. Então, o que acontece? Por uma questão de gradiente químico, cargas positivas vão saindo da célula. Elas vão saindo da célula, então o interior vai perdendo cargas positivas para o exterior. O que vai acontecendo é que vai tendo uma força de difusão, que é uma saída do mais concentrado para o menos concentrado. Só que você não pode perder essas cargas positivas, esse potássio, eternamente. Então, vai criando uma força que retém essas cargas positivas dentro da célula, que é a força elétrica. Vai segurando esse potássio, que é importante para a constituição proteica, por exemplo, de todas as proteínas dentro da célula. Até que há um equilíbrio entre a força de difusão, de saída do íon potássio, e a força elétrica de retenção do íon potássio no intracelular. Nesse momento, a célula está em repouso, quando há o equilíbrio dessas forças. Observe que há uma relação matemática já demonstrada por Nernst. Essa relação matemática, veja que o potencial transmembrana ele tem a relação da concentração de potássio principalmente. Entra cálcio, magnésio, sódio, cloro, entretanto, é a relação do potássio. Por isso que os distúrbios eletrolíticos, distúrbios do potássio, distorcem mais o eletrocardiograma, porque mexem mais nessa relação e no potencial transmembrana. Então, quando nós estudamos o potencial através da membrana,
há uma oscilação da linha de base que parte de um potencial negativo, menos 90 milivolts, há uma oscilação e retorno à linha de base. Essa oscilação foi apelidado de potencial transmembrana. E essa forma de oscilação foi apelidado de uma forma rápida e uma forma lenta. Célula tipo resposta rápida e célula tipo resposta lenta. Então vamos abordar a forma chamada célula resposta rápida, a forma do potencial de ação. Então observe, quando você sai de um potencial chamado de repouso de menos 90 milivolts, você dá um estímulo na célula, vou dar um exemplo simples, assim, você dá um peteleco nela, esse peteleco altera a permeabilidade da membrana, veja que ela está toda pontilhada. Então você facilita a entrada do íon que está mais concentrado no extracelular, que é o sódio, através dos canais seletivos específicos, são os canais de sódio, canais rápidos de sódio, voltagem dependente. Se essa entrada de sódio for suficiente a quantidade de cargas positivas para pegar o potencial de menos 90 e vir negativando ele, menos 80, menos 78, menos 75, e chegar a um potencial crítico de menos 70. Uma vez atingido, a célula vai responder. Esse potencial crítico tem um nome, potencial limiar. Uma vez atingido, a célula responde. É o chamado fenômeno do tudo ou nada. Foi chamado fase zero da curva de resposta dessa célula. É uma fase rápida que depende de sódio, de canais rápidos de sódio. Quais são as características desses canais rápidos de sódio? As características principais desses canais de sódio são canais voltagem dependentes. Uma vez que ele atinge esse potencial crítico, eles modificam a característica desse canal, permitindo a passagem do íon sódio, são canais rápidos de sódio, eu tenho ativados para que a célula responda. Vejam a rapidez de ascensão dessa curva, é praticamente uma reta. Essa curva leva praticamente 2 milissegundos para poder ser executada. E acontece uma cascata de fenômenos quando esse potencial de menos 90 atingindo menos 70 e vai diminuindo para potenciais como esses aqui. Você sai de menos 70 e vai migrando, menos 60, menos 50. À medida que você vai diminuindo o potencial transmembrana, uma cascata de fenômenos vão acontecendo, que é uma ativação de uma série de canais chamado voltagem dependente, que eles vão abrindo esses canais. Que canais são esses? O comando de abertura é o potencial transmembrana. Por exemplo, o canal de cálcio, ele abre quando o potencial transmembrana atinge menos 40 ou menos 30. Você tem os canais repolarizantes de sódio, o IKS, S de slow, canal lento aos menos 40 milivolts. Outro canal voltagem dependente são canais de potássio, que abre, é o chamado ITO, o TO de Transit Outward. A gente vai ver onde é que ele age, que é na fase 1 do potencial de ação. Você tem o IKR, que é um canal tardio, rápido, da corrente repolarizante de potássio. Como você tem o ultra rápido, que são canais, o IKUR, canais encontrados nos átrios. E você também tem um canal de cloro ativado pela entrada de cálcio, que é chamado ITO2. O canal ITO, o ITO1, ele é eminentemente dependente de potássio, e nós vamos ver em que momento da curva de potencial de ação eles agem. E lembrar que cada canal desse, de voltagem dependente, tem características específicas, tá certo? Decorrente tanto do o tempo e entre o comando e a abertura depende muito dessa cinética específica. Por exemplo, você tem uma ação rápida, um tempo rápido de ação, como o ITO e o KUR.
são canais todos repolarizantes. Você tem canais intermediariamente rápidos, que é o de cloro, que é ITO2, cálcio dependente. Quer dizer, são abertos pela liberação de cálcio. Você tem um canal repolarizante chamado IKR. E você tem um de ação mais lenta, que são canal de cálcio, e de mais lenta ainda, que é o chamado IKS. Então, são canais com características específicas. Então, muito bem. Uma vez despolarizada a célula, alterada a permeabilidade da membrana, houve uma invasão de canal de sódio, de íon sódio, cargas positivas, atingiu o potencial limiar, a célula disparou, formando a fase zero. Isso é muito rápido, 2 milissegundos. Então, a célula disparou. É a fase zero do potencial de ação, que é a fase de ativação celular. Chega até a inverter, faz um overshot, que é chamado overshot. Entrou tanta carga positiva que inverteu. O interior ficou positivo em relação ao exterior. Atingiu o potencial de mais 30 milivolts. Nesse momento, a célula faz uma repolarização rápida, ou seja, sai de mais 30 para zero. Para sair de mais 30 para zero, alguns fenômenos podem ocorrer. Ou entram cargas negativas e entra o cloro, que é aquele canal ITO2, que é ativado pelo cálcio, que é o canal de cálcio ativado a menos 50 milivolts, e vai haver uma saída rápida de potássio de cargas positivas, fazendo com que o potencial transmembrana chegue em torno de zero. Então, essa fase 1 do potencial de ação é uma fase rápida do potencial de ação e deve-se eminentemente a essa corrente transitória de potássio, ou seja, há uma saída de potássio, ITO1, e há uma entrada de cloro que é dependente da ativação do cálcio. O cálcio ativa essa corrente de cloro, que é chamada ITO2. E parece que essa corrente ITO é uma corrente eminentemente ventricular. Ela é que é responsável, por exemplo, pela síndrome de Brugada. Ela é que é responsável, por exemplo, pela síndrome da onda J, que é fibrilações ventriculares em jovens com coração normal. Graças a Deus, isso é raro. É chamado síndrome de Eyzaguirre. Já nos átrios, além da ITO, você tem a IKUR, que foi motivo de muita pesquisa de fármacos para tratamento de fibrilação atrial. Muito bem. Uma vez que haja uma repolarização rápida, o potencial transmembrana chega a zero, essa passa a se chamar fase 2. É uma fase de platô. O que significa isso? O potencial transmembrana fica próximo a zero. Por que isso? Porque a característica do canal de cálcio é um fresco, só entra na célula quando o potencial transmembrana está próximo a zero. E veja que é um canal que foi ativado pela voltagem, mas ele é tempo dependente. Que tempo é esse? Que inteligibilidade da célula é essa? Que nós ainda não compreendemos muito bem. Mas é uma quantidade de cálcio suficiente para que haja excitação-contração. Se está entrando cálcio, é um íon divalente, para manter o potencial transmembrana próximo a zero, tem que sair alguma coisa para equilibrar. E saem cargas positivas da célula. Saem quê? Sai potássio. São aqueles canais, o IKS, o IKR, que vão fazer a repolarização. Só que nessa fase há uma estabilidade do potencial transmembrana, que é a fase de platô. Então, quais são os íons que vão participar disso? Veja, eminentemente a entrada de cálcio, em condições fisiológicas, 90% da corrente dessa corrente acarreada pelo cálcio, eminentemente pelo cálcio. Ela é tempo dependente, veja que pode durar um tempo longo, tempo suficiente para que haja a excitação-contração, para que a gente esteja vivo, né? E vai haver necessidade de saídas de potássio, através do canal IKR e IKS nessa fase 2 do potencial de ação. Temos que lembrar que, nessa fase, existe ativação, o cálcio é liberado, e esse cálcio libera o cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático numa verdadeira cascata para liberar o cálcio para excitação-contração. Mas uma coisa interessante é que a bomba permutadora
que também retira esse cálcio do citosol, que está em grande quantidade, para voltar a armazená-lo para a próxima ativação celular, mas ele faz uma troca. Para cada íon de cálcio que ele retira, ele coloca 3 íons de sódio, gerando a pequena corrente. Essa bomba permutadora, ela permanece por todo o potencial de ação, mas mais ativa no final do potencial de ação. Seguindo a curva do potencial de ação, vem a fase 3 do potencial de ação, que ela começa a partir do momento que os canais de cálcio não entram mais, se fecham, porque já foi o suficiente para que haja excitação-contração. Porque se isso for ed eterno, você asfixia a célula pelo excesso de cálcio. Então, esses canais se fecham, tempo dependente. Entretanto, os canais de potássio estão ativos. Então, vai haver a saída de cargas positivas da célula, de tal sorte que o potencial de zero vai negativando progressivamente, compondo a fase 3 do potencial de ação. Veja que essa forma de curva de potencial de ação é chamado tipo célula resposta rápida. E nessa fase 3, que é eminentemente tem uma ação do potássio, veja, que as correntes despolarizantes são correntes que entram íons que entram na célula. É o sódio e o cálcio. Elas diminuem de atividade. Vai haver as correntes repolarizantes, que são os que saem da célula, que é eminentemente o potássio. E essa corrente, chamada retificadora anômala, ela tem muita importância na estabilização do potencial quando ele entra em repouso. Ela é aberta com menos 60 milivolts, contribui para a fase 3 de repolarização, mas ela é muito ativada na hiperpolarização. Ela tem uma ação, quando a gente falar de automatismo do nódulo sinusal, das células, do automatismo celular. Observe aqui a célula de resposta rápida, essas setas em vermelho aqui é a entrada de cálcio, que entra muito nesse início da fase 2 e vai decaindo progressivamente a sua entrada. E à medida que a curva vai se aproximando do potencial transmembrana de menos 90, vai ficando cada vez mais negativo, vai havendo uma saída progressiva de potássio através dos canais repolarizantes. Veja que o início da repolarização no meio da fase 2, há uma intensa atividade da IKR, e quando você entra na fase 3, que decai o canal dessa corrente IKR, tem uma intensa ação do IKS. Existem doenças específicas. Quando esses canais estão com perda de função, você altera a repolarização e leva a doenças da repolarização, por exemplo, síndromes do QT longo. Então, defeitos do canal de cálcio, do canal de potássio, podem levar a essas síndromes que faremos comentários em aulas específicas. Então, nessa fase 2, esse canal de potássio, que tem uma extrema ação nessa corrente de saída de potássio para equilibrar esse potencial transmembrana devido à grande entrada de cálcio, esse potencial, essa corrente, ela é ativada em menos 50 milivolts. Como nós vimos, tem uma ação máxima quando esse potencial transmembrana está em menos 20, e tem a metade da sua ativação que ocorre quando o potencial está em mais 20 milivolts. Observe que o canal IKR ele tem muito mais concentração, muito mais ativo nos átrios, e eles não têm a sua atividade a nível ventricular. Continuando a curva de potencial de ação, quando o potencial transmembrana volta ao normal, ao menos 90 milivolts, é a chamada fase 4 do potencial de ação. Ou seja, esse potencial de ação sai do repouso, fase 0, ativação, despolarização. Depois você tem a fase 1, 2, 3 e 4, que é a repolarização, volta ao normal. Então, a gente aprende que o cálcio, ao entrar na fase de platô, é o preço que a célula paga para que o cálcio faça excitação-contração, para que o coração contraia, para que a gente esteja vivo. Então, o potencial de ação é um preço.
que a nossa célula paga para que o cálcio entre na célula para fazer excitação-contração e que saia lá do retículo sarcoplasmático, tenha toda aquela cascata de estímulos para a liberação dele para que haja a contração da quitina-miosina. Muito bem, na fase 0 entrou muito sódio. Na fase 1, 2, 3, entrou muito potássio. Saiu muito potássio. A fase 4 é de equilibrar isso. Equilibrar de que forma? O excesso de sódio que entrou é colocado para fora. E o excesso de potássio que saiu na fase 1, 2, 3, para poder ter a entrada de cálcio, é colocada para dentro. Com isso, equilibra a célula. Lembrar que essa bomba de sódio, potássio e ATPase gasta energia e tem um cofator, chamado magnésio. Por isso que quando você tem déficit de magnésios intensos, essa bomba não funciona. Se não funciona, o excesso de potássio que saiu fica do lado de fora. Ele não vai para dentro da célula. Não é só a célula do coração, é no músculo esquelético, é no rim, seja onde for. Com isso, você pode ter hipopotassemias, déficit de potássio gravíssimos. Então, toda vez que você tiver déficit de potássio muito grave, muito abaixo de 2 miliequivalentes por litro, e você não consegue repor, você tem que pensar no déficit de magnésio, tem que ter a reposição de magnésio para que você componha isso. Então, nós temos aqui o potencial de ação como um todo, que na fase 0 é a saída, é a entrada de sódio, na fase 1, 2, 3, saída de potássio, e na fase 4, mantendo esse equilíbrio. Então, na fase 4 do potencial de ação, o que você tem é a ação dessa bomba de sódio, potássio, ATPase, agindo intensamente para poder restabelecer a concentração iônica e tornar essa célula disponível para que haja uma nova excitação-contração. E nessa fase 4 de repouso, observe que a célula está ativa. Esses são os canais que mantêm o equilíbrio do potencial na fase que nós chamamos de diástole elétrica. Essa fase do potencial de ação aqui, do início, fase 0, ao término da fase 3, a fase de sístole elétrica. Essa parte em que a curva está reta de repouso é a fase de diástole elétrica. Então, nós temos essa forma de curva, é dito, célula resposta rápida depende de sódio. E tem outra forma de curva que sobe lento e descende lento. É a célula tipo resposta lenta. Mas antes de falar dela, na célula tipo resposta rápida, vocês têm os canais que agem na repolarização. Veja a quantidade de canais ligados ao potássio agindo na repolarização. Na despolarização, nós temos o sódio, tanto a nível ventricular, como também a nível atrial. Muito bem, agora nos reportando a outro tipo de resposta, a célula de resposta lenta. Como na célula de resposta rápida, o potencial de repouso transmembrana, aqui em torno de menos 70, é uma característica dessa célula, precisa atingir esse potencial crítico chamado potencial limiar, que é menos 40 milivolts. Como isso ocorre? Sai de menos 70 para menos 40. Ou vai entrar cargas positivas na célula e entra quem? O cálcio. E deixam de sair cargas positivas. E deixam de sair cargas positivas na célula? Nesse caso, não. Nesse tipo de célula, só cargas positivas entram, eminentemente o cálcio. Então, quando a célula é despolarizada, que a permeabilidade da sua membrana é alterada, os canais que agem no potencial de repouso em torno de menos 70 são canais de cálcio, despolarizando essa célula, que é a chamada fase 0 do potencial de ação. Então, existe nessa fase 0 uma entrada de cálcio, são canais cálcio e tempo dependentes, é uma entrada lenta. Nós temos dois canais no nódulo sinusal, o chamado canal L, ou large ou long lasting, de ação longa, e o canal T, transitório, todos são canais de cálcio, sendo que o que age na fase 0 são os canais lentos, o IKL, que também são aqueles que agem na fase de platô da célula de resposta rápida. Lembrar que
Esse canal é intensificado? Aonde entrou a pergunta? Só um instantinho, que nós estamos aqui, eu estou abrindo meu chat aqui para eu poder enxergar a pergunta de vocês. Ah, tive uma ajuda técnica aqui. A questão da hernia de hiato, ela pode repetir. Eu vou falar isso porque isso é interessante com uma coisa clínica, sem dúvida nenhuma. E você tem que tratar a hernia de hiato. Quando você, em conjunto com o gastro, você diminui, é, melhora a parte alimentar do indivíduo e melhora a hérnia de hiato com medicações, os surtos de fibrilação atrial diminuem muito. Então é importante esse conjunto. Essa que foi a pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ok, então vamos para frente. Eu não tenho problema em parar não, viu, gente? Essa interatividade para mim é muito importante. O canal de cálcio T ele é importante no momento do automatismo, que a gente vai comentar mais lá na frente. Ele também é voltagem dependente e as catecolaminas, sem dúvida nenhuma, aumentam esse automatismo, porque elas aumentam a frequência cardíaca, por exemplo. Muito bem. Voltando à célula de resposta lenta, depois que ela é ativada, ela é repolarizada. É chamada. Veja a diferença da célula de resposta lenta da célula de resposta rápida. A célula de resposta lenta não tem fase 1 e 2. Ela praticamente entra na fase 3 de repolarização. E essa fase é a mesma, são os mesmos canais que agem repolarizando. São canais de potássio. Há uma saída de cargas positivas da célula. São os canais de potássio que são ativados para que haja a repolarização dessa célula. É a corrente que repolariza nessa fase 3 do potencial de ação. Tá certo? Muito bem. Comparando esses dois tipos de célula, aqui é para a gente demonstrar o que a gente chama de sístole elétrica e diástole elétrica. Comparando os dois potenciais de ação, nós temos a célula de resposta rápida e a célula de resposta lenta. Existem diferenças entre elas e que têm aplicabilidade clínica. Claro que não é para a gente decorar isso que está aqui, mas vejo que a, o potencial transmembrana é mais negativo e depende de sódio. A célula de resposta lenta não é tão negativo e depende de cálcio. A corrente de sódio é rápida, tradução eletrocardiográfica, condução rápida. Corrente lenta de cálcio, tradução eletrocardiográfica, condução lenta. Lembrar que condução lenta está ligada a um dos principais mecanismos de arritmia, que é os mecanismos de reentrada. Então, existem diferenças elétricas, eletrofisiológicas dessas células. Essas diferenças, obviamente, colocam essas células em pontos específicos. A gente colocou, obviamente, de uma maneira mais simplista e aqui mais comum a bordo dos potenciais de ação. Mas eu quero lembrar os senhores, nós vamos fazer aulas específicas de cada canal. Mas é só um lembrete, para quem não sabe, os canais de sódio, eles são 8 canais que interferem diretamente no potencial de ação. Nós vamos falar que esse canal IF está ligado ao automatismo, essa é a bomba de sódio e potássio que faz a troca sódio-cálcio, aqui tem a bomba de sódio, a TPase, são todas ligados ao sódio. Outra coisa, canais de cálcio, nós temos 9 canais de cálcio que estão agindo nas células. Então, você que tem os canais tipo L, o tipo T, e uma série de outros ligados ao retículo sarcoplasmático, as que estão ligadas a potássio. Então, são canais que agem e estão o tempo inteiro agindo, interferindo no potencial de ação. A mesma coisa é o potássio. A gente simplificou, mas na verdade nós temos 10 canais, 10 correntes de potássio. Nós vamos depois, com calma, disponibilizar uma aula específica de cada um desses canais para que vocês tenham informações atualizadas.
no momento não é pertinente dentro dessa aula, mas isso vai ser útil para a gente quando nós falarmos de algumas patologias lá na frente, e são informações importantes atualizadas. Em relação ao coração, em termos de propriedades do músculo cardíaco, nós sabemos que o coração tem a propriedade de manter o seu ritmo, ele foi feito para bater eternamente, a propriedade de automatismo. Como toda célula muscular, ela é excitável, ela é estimulável, elas conduzem o estímulo, por ser músculo contrai, mas também tem um mecanismo de defesa que é a refratariedade, por ser músculo tem tônus, e o coração tem uma atividade cíclica que bate mais ou menos 80 vezes por minuto. Em relação à atividade de automatismo da célula, a capacidade da célula se ativar, se autodespolarizar, ou seja, ela sai espontaneamente do seu potencial de repouso, aqui é em menos 70, perdoe, é menos 70 milivolts, ela vai devagarzinho diminuindo esse potencial transmembrana até atingir o potencial limiar, espontaneamente, e aí ela dispara, como nós vimos naquela forma de curva resposta lenta. Só que há uma instabilidade nessa fase 4 do potencial de ação, chamado automatismo, a capacidade da célula se autodespolarizar. Isso depende de um tipo de canal, o início, chamado canal Fanny, que depende de sódio e potássio. Há uma instabilidade. Esse canal, o que, que ele faz na verdade? Ele é ativado quando você, ao repolarizar a célula de resposta lenta, você hiperpolariza ela por causa dos canais de potássio. Isso ativa esse canal que diminui esse fluxo iônico de potássio na célula. Você diminui a condutividade desse canal, retendo cargas positivas na célula. Quando você retém essas cargas positivas na célula, você estimula a liberação do canal de cálcio, que facilita a entrada de mais cargas positivas. Com isso, você faz com que o potencial de menos 70 vá progressivamente diminuindo até atingir o potencial limiar e a célula dispara. Então, isso é um sincronismo, é o que o pessoal chama do relógio do cálcio, mas é disparado por esse canal chamado canal Fanny, por essa característica desse canal, que é uma característica que eles chamam de Fanny, gozada, diferente. Então, aqui, depois de ativada a célula, você tem a repolarização através dos canais de potássio, que vão acabar hiperpolarizando a célula e ativando o canal IF, que vai hipopolarizar a célula, porque diminui a condutância ao potássio, e vai ativar os canais de cálcio T, que vão entrar na célula cargas positivas, e aí vai ter um novo disparo. Então, essa fase na diástole de despolarização, chamado despolarização diastólica da célula de resposta lenta, que está no nódulo sinusal, ela depende eminentemente do influxo de cálcio e diminuição da condutância ao potássio. E lembrar que o cálcio sempre libera mais cálcio do retículo sarcoplasmático. Muito bem. E a corrente, essa corrente Fanny, essa corrente F, que é uma corrente do nódulo sinusal, algumas características dessa corrente, ela tem uma característica, ela tem um controle genético desse canal chamado HCN4, porque defeitos desse canal, da proteína desse canal, existem vários defeitos genéticos, é capaz de levar a alterações, por exemplo, como uma bradicardia sinusal, ou se eu tiver uma taquicardia sinusal, um excesso de atividade desse canal, eu posso bloqueá-lo através de uma substância que faz uma ativação específica desse canal, que é chamada ivabradine. Muito bem. Há outro tipo de célula que tem automatismo, é a célula de resposta rápida, em que você também tem uma instabilidade elétrica dessa fase 4, chamada despolarização diastólica. Aqui, o seu potencial
de repouso transmembrana chamado potencial diastólico máximo, porque é o nome que você dá para a instabilidade elétrica da fase 4 para as células que têm automatismo. Então, ao sair de menos 90 e atingir o potencial de menos 70 potencial limiar, algumas coisas acontecem na célula. Ou você acumula cargas positivas, ou entra cargas positivas, para sair de menos 90 para menos 70. Entra cargas positivas? Entra sódio. Deixam de sair cargas positivas? Sim, potássio, que é o fluxo iônico, porque as células não estão em repouso. A gente até compara essas células como dois trens andando 80 km por hora. A sensação que você tem é que o outro trem está parado, mas não está nada parado. Então, a diminuição da condutância potássio e a entrada de sódio instabilizam esse grupo de células, fazendo com que elas disparem, gerando potencial de ação. Ou seja, essas células são capazes de assumir o comando do coração. Então, essa corrente de marca-passo, essa corrente despolarizante do potencial de ação, veja, é um aumento da condutância ao sódio, representa 1/3 dessa curva, a diminuição da condutância ao potássio, que representa 2/3. Por isso, distúrbios de potássio alteram o automatismo dessas células. Pode levar a extrasístoles ventriculares e atriais, por exemplo. Enfim, indo mais adiante, já nessa mesma tônica do automatismo, as células automáticas, quanto mais rápido é o disparo da fase 4 do potencial de ação de instabilidade elétrica, chamada despolarização diastólica, quanto mais rápido você sai do potencial de repouso e atinge o potencial limiar, mais rápido essa célula responde. Então, as células do nódulo sinusal é que tem maior automatismo, por isso que elas comandam o coração, que elas disparam primeiro que as outras células que estão abaixo. No caso, a junção atrioventricular, que tem um automatismo mais lento. Abaixo da junção atrioventricular está ris, ramos e rede de Purkinje, que tem uma despolarização diastólica mais lenta do que a junção. Então, existe um processo de hierarquia. E as células que não têm automatismo, como no caso o miocárdio ventricular e o miocárdio atrial, são despolarizadas por esse estímulo externo que nasceu no nódulo sinusal e veio bloqueando todos esses focos automáticos e ativando todas as células do coração. Se o nódulo sinusal, por algum motivo, falhar, as células que estão com o automatismo abaixo têm a capacidade de assumir. E esse fenômeno de bloqueio desse automatismo é chamado overdrive suppressão, é uma supressão do automatismo dessas células. E essa supressão ela é feita através da bomba de sódio-cálcio, porque você inativa os canais de cálcio e você faz com que esses focos subsidiários, quando eles assumirem o comando, eles vão assumir com a frequência bem mais baixa e vão acelerando gradativamente, que é o fenômeno de aquecimento do foco. Muito bem. Então, o que nós falamos? Que nós temos no coração 4 curvas de potencial de ação. As chamadas células de resposta rápida e as células de resposta lenta. A de resposta lenta, sem automatismo, ela precisa ser estimulada. Veja, a fase 4 do potencial de ação é reto. E a fase de instabilidade elétrica, a célula que tem automatismo, essas células estão no nódulo sinusal. Essas células que não têm automatismo, precisam ser despolarizadas, estão no nódulo AV, na região N do nódulo AV. Células de resposta rápida, sem automatismo, precisam ser despolarizadas. Miocárdio atrial e miocárdio ventricular. Não assume o comando do coração. E células com automatismo de resposta rápida, assume o comando do coração. Todas que estão no sistema de condução, como tratos internodais, anterior, médio e posterior, feixe de Bachmann, ris, ramos e Purkinje, têm a capacidade de assumir o comando
do coração. Então, nós temos aqui a localização dessas células no sistema de condução, células que têm automatismo. Nódulo sinusal é célula de resposta lenta, todas as outras do sistema de condução é célula de resposta rápida, e miocárdio atrial, miocárdio ventricular não tem automatismo, não assume o comando do coração. E o nódulo atroventricular, lembra que nós comentamos aquela região AN de transição atronodal? São células que têm automatismo na junção, capazes de assumir o comando, células de resposta rápida. A região N do nódulo AV é que não tem automatismo, é uma célula de resposta lenta. E na região de transição nódulo ciana é uma região de célula de resposta rápida com automatismo, que é exatamente o que nós vimos na aula anterior, que é essas três regiões eletrofisiológicas do nódulo AV. Em relação ao automatismo, quanto mais rápido a curva de ascensão sai do potencial diastólico máximo, que é o potencial transmembrana da célula, para o potencial limiar, maior é o automatismo da célula. Essa curva é jogada para a direita, tem esse ângulo alfa formado com essa reta que passa pelo potencial diastólico máximo, com a curva de ascensão da despolarização diastólica. Quanto menor o ângulo alfa, menor o automatismo. Então, o sistema vago joga a curva para o vermelho que está aqui, enquanto o sistema simpático joga a curva para a esquerda, aumentando o ângulo alfa, aumentando o automatismo, aumentando a frequência cardíaca. Vamos analisar agora uma outra parte da curva do potencial de ação de uma célula de resposta rápida. Curiosamente, todas essas três curvas, independe do tamanho da duração do potencial de ação, tanto a curva vermelha, verde e vermelha, no final dela, antes da fase 4, existe um pequeno período, uma pequena fase chamada de excitabilidade supernormal. O que é isso? Deixa eu fazer uma parte simbólica. Se eu precisei de 2 petelecos para ativar minha célula, sair do potencial de repouso transmembrana, atingir o potencial limiar, aqui, se eu der meio peteleco, curiosamente, antes da célula repolarizar totalmente, a célula responde. É uma excitação mais do que o normal. Quer ver um exemplo prático disso? Vamos imaginar o indivíduo que você está passando um marcapasso provisório. Aqui está o estímulo dele, aqui é o complexo QRS do ventrículo. Ele está com bloqueio atrioventricular total numa frequência cardíaca de 30. Eu preciso passar um marcapasso provisório porque ele está com pressão baixa, baixo débito, quase que fazendo choque cardiogênico. Veja que o estímulo é um estímulo pequeno para estimular essa célula. Quando eu chego antes do final da onda T, aqui é QRS e onda T. O QRS corresponde à fase 0. A onda T corresponde à fase 3 do potencial de ação. Essa fase aqui, na curva azul, essa fase aqui na curva verde, essa fase aqui na curva vermelha. Quanto mais no final eu tiver na onda T, observe que eu vou atingir o potencial limiar. Significa dizer, período de excitabilidade supernormal. Então, estímulos muito pequenos, quando chega nessa fase, está no final da onda T, no final do potencial de ação, eu tenho uma resposta. Essa é a fase de excitabilidade supernormal. Pois não. Tem uma pergunta? Deixa eu ver a pergunta. Onde é que está a pergunta do Matheus? Deus fez uma pergunta. Eu tenho que puxar ela aqui. Aqui está rolando o chat e eu não me atentei. O Bruno está me dando uma ajuda aqui. Ah, a célula de potencial rápido não tem fase 1 e 2. Não. A célula que tem o potencial de repouso, a curva tipo célula resposta rápida, ela tem a fase 0, 1, 2 e 3. A fase 0 é o sódio. É isso que dá a característica desse tipo de resposta celular, que são células que conduzem rápido.
E tem a repolarização, a fase 1 e 2. O que não tem a fase 1 e 2 é a célula tipo resposta lenta, que é uma célula cálcio-dependente. A célula que está dentro da região N do nódulo AV ou dentro do nódulo sinusal. Lá dentro são células que têm resposta lenta e conduzem lento dentro do nódulo sinusal. A condução, que é a fase 0, não tem nada a ver com o automatismo, que é a fase 4, de despolarização diastólica. Tá certo? E quando a gente analisa o potencial de ação, nós observamos umas coisas interessantes. Lembra que no nosso exemplo eu falei que para estimular essa célula precisava de 2 petelecos? Se eu chegar, na hora que começa a repolarizar essa célula de resposta rápida, que é a fase 1, 2, e no meio da fase 3, se eu der 3, 4, 5 petelecos, um estímulo supraliminar, acima daquele que estimula a célula não responde. Ela está totalmente refratária. Ela só vai responder quando tiver no meio da fase 3 do potencial da ação da célula de resposta rápida. Que limite é esse? É o limite onde os canais rápidos de sódio começam a ser ativados, que é menos 75 milivolts. É menos 75 milivolts, tá certo? E não menos 25, menos 75 milivolts. Então, quanto mais rápido na curva eu tiver, mais negativo é o meu potencial transmembrana, olha lá, mais negativo é meu potencial transmembrana. Abaixo de menos 55 é quando os canais rápidos de sódio começam a ser ativados. De menos 55 a mais 30, esses canais não são ativados e a célula não responde. É a fase de limite entre período refratário absoluto e período refratário relativo. Quanto mais baixo na curva eu estiver, eu der estímulos na célula, eu vou ter respostas deprimidas, mas eu tenho respostas. Então, é uma resposta relativa. É a fase de período refratário relativo. Na célula de resposta rápida, é do meio da fase 3 até a fase 4. E no finalzinho da fase 3 é a fase de excitabilidade supernormal, que é totalmente diferente da célula de resposta lenta. Olha só, a célula de resposta lenta, depois de ativada, repolarizada, voltou à fase de repouso, ela está em período refratário absoluto, ela não responde. É um mecanismo de defesa, então essa célula tem que estar num ponto estratégico. Por isso o nódulo AV. Então o nódulo AV é um protetor, é um escudo protetor do ventrículo dos estímulos que vêm do átrio. E depois que a célula já está na fase 4, até 100 milissegundos depois que ela volta à fase 4, é que ela começa a dar alguma resposta a um estímulo supraliminar. No meu exemplo, 3, 4, 5 petelecos. Aí, quanto mais tardiamente eu estimulo, melhor a resposta. É a fase de período refratário relativo. Isto não tem nada a ver com vulnerabilidade. Períodos vulneráveis são chamados períodos vulneráveis de Vickers. O que é isso? Se eu der, aqui nós temos um complexo QRS, que é ativação ventricular, e uma repolarização ventricular, chamada onda T. Se eu der um estímulo, uma extrasístole, caindo um pouco antes do pico da onda T, eu desencadeio uma taquicardia, uma fibrilação ventricular. É o momento de vulnerabilidade ventricular. Essa fase aqui é a fase no meio da fase 3 do potencial de ação, do meio para o final. E se eu der um estímulo atrial, exatamente nesse ponto, no final do QRS, eu atinjo o período vulnerável atrial, que eu induzo a fibrilação atrial. Então a gente observa uma coisa também muito curiosa. A célula de resposta rápida, quando você bloqueia os canais rápidos de sódio, você transforma uma célula de resposta rápida numa célula de resposta lenta. Você só deixa o canal de cálcio ativo. E então você sai de uma resposta rápida, condução rápida, para uma condução lenta. Condução rápida, condução lenta, reentrada. Observe que a célula com os canais rápidos de sódio bloqueados, que tem uma resposta deprimida, se assemelha muito à célula de resposta lenta. Então não é nenhum absurdo a gente dizer que a célula de resposta lenta seria uma resposta deprimida de bloqueio dos canais rápidos de sódio, ou uma resposta deprimida da célula de resposta rápida. Em relação ao estímulo, a condução do impulso cardíaco, nós vamos ver em aulas específicas que a ativação
quando o impulso sai do nódulo sinusal, ele segue dois caminhos, o que chamamos de condução sinoatrial e sinoventricular. O que é isso, na verdade? É a ativação que avança pelos tratos internodais, que tem uma velocidade de condução mais rápida, é chamada sinoventricular, vai ativar diretamente o ventrículo, e você tem a ativação que vai direto para o miocárdio atrial, chamado condução sinoatrial, que vai ter uma aula específica disso para que a gente faça essa abordagem. Obviamente que cada região do coração tem uma velocidade de condução específica. Veja que os tratos internodais têm uma velocidade de condução em torno de 1 a 2 metros por segundo. O miocárdio atrial é 0,8 metros por segundo. Feixe de Bachmann, 1 a 2 metros por segundo. Veja a velocidade de condução da rede de Purkinje, 4 metros por segundo. E dentro do nódulo AV, na região N, olha a velocidade de condução. A menor velocidade de condução do impulso. Então, onde tem condução muito lenta, tem reentrada. Então, Eduardo, você quer dizer para mim que eu posso ter taquicardias reentrantes em corações normais? Sim, e a maioria delas utiliza o nódulo AV. Por isso que os remédios que bloqueiam o nódulo AV são remédios que efetivamente revertem essas arritmias, como adenosina, verapamil, digital e etc. Um breve comentário sobre a célula M recentemente descrita, que fica. Essas células são localizadas no meio do miocárdio, isso que levou o nome de células M. São um grupo de células que têm propriedades eletrofisiológicas muito específicas que se assemelham às células de Purkinje. O que é interessante, a localização delas, veja, no meio do miocárdio, essas são células onde as drogas antiarrítmicas podem causar verdadeiras catástrofes, como os efeitos proarrítmicos, chamado um deles o torsade de Point. Então, são células também responsáveis por um fenômeno chamado gating, que a gente pode fazer uma abordagem mais específicas em aulas sobre arritmia cardíaca. Portanto, nós temos aqui um pouquinho dessa eletrofisiologia celular que a gente queria expor para vocês do potencial de ação. Estou aqui disponível para algum tipo de pergunta que vocês queiram fazer, sabendo que eu vou fazer mais algumas gravações de aulas que estarão disponíveis para vocês acessarem, para aumentarem o conhecimento de vocês dos canais recentemente descritos, as suas ações, as doenças relacionadas a eles, para que vocês tenham um conteúdo mais rico, que não cabe nessa aula da eletrofisiologia no curso de eletrocardiografia. Eu estou aqui, estou no chat, estou aprendendo, hein? Calma, que velho tem uma dificuldade, mas eu estou aprendendo a mexer aqui. Ah, onde é que está? Está para baixo. Deixa eu ver aqui. O pessoal fez uma pergunta sobre o monte de sódio. Ao contrário? Peraí. Então, deixa eu chegar aqui embaixo. A falta de magnésio foi o Matheus Lira. Matheus, então vamos lá. A falta de magnésio na bomba de sódio, potássio, TPase provoca hipocalemia ou hipercalemia? Então, o fenômeno acontece da seguinte forma. Isso, você sabe que o distúrbio de magnésio e o distúrbio de potássio são os mais comuns distúrbios eletrolíticos. O que acontece com o magnésio é que você só consegue dosar 0,3% dele no soro. Para você ter uma dosagem real do conteúdo de magnésio no corpo, você precisa fazer biópsias musculares e biópsias ósseas. Então, você nunca tem a noção real da quantidade de magnésio. Você infere ele. Então, a dosagem do magnésio, milimol por decilitro, você vai sempre ver que ele está no limite inferior. E quando você começa a observar déficits de potássio, que você tem uma dificuldade enorme de repor, então
potássios abaixo de 2, não hiperpotassemia. Hipopotassemia, hipocalemia. Você não consegue equilibrar essa relação em Zs, porque essa relação você só consegue equilibrar com a bomba de sódio e potássio ATPase. Então, tudo que você infundir na veia vai sair. Você pode repor 5, 10, 15 gramas na veia do indivíduo em 24 horas, o rim não quer saber, ele elimina. Ele não vai conseguir botar para dentro da célula porque essa bomba de sódio e potássio ATPase não está funcionando por falta de magnésio. Lembrar que as doenças que levam ao déficit de potássio levam a déficit de magnésio. Exemplo simples, diurético para hipertensão arterial é o mais comum causa de déficit de magnésio e de potássio. Você pega um indivíduo desse, pegando uma dengue, desidratando, fazendo diarreia, um hipertenso, um idoso que já é um desidratado, você tem a tempestade perfeita para que você tenha esse distúrbio eletrolítico. Então, o que chama a atenção de um déficit de magnésio é toda vez que você tiver algum déficit de potássio, e a história clínica vai te ajudar, e que você tem dificuldade de repor, você tem que pensar no déficit de magnésio. Não vai conseguir estabilizar. E você também tem uma série de outras coisas que vão acontecendo. Por exemplo, quando você vai tratar de um diabetes, aí você tem lá uma hiperpotassemia relativa. Mas vou botar uma situação hipotética. Uma glicose de 350, um potássio de 6,5. Aí você, o que você faz? Na agonia, insulina. O que a insulina faz? Glicose e potássio para dentro. E você tem uma hipopotassemia. E você não consegue controlar a hipopotassemia. Por que você não consegue? Porque esse indivíduo já fez diurese osmótica pelo excesso de glicose. Ele já perdeu fosfato, ele já perdeu sódio, ele já perdeu magnésio. Então ele tem déficit de magnésio. Então, na hora que você vai tratar esses indivíduos, tem que ser com muita calma e muita cautela. E se você tiver um déficit de potássio importante, não se assuste se 2, 3 dias depois do tratamento ele entrar em insuficiência respiratória. Por que ele entra em insuficiência respiratória? Que a placa motora, para contrair o músculo, a musculatura respiratória precisa de magnésio na placa motora. Precisa de potássio. Então você entra em insuficiência respiratória. E você não consegue tirar um indivíduo da insuficiência respiratória se você não repuser o magnésio com o potássio. E essa insuficiência respiratória, não esqueça que pode estar agravado por antibióticos, que pode interferir através de bloqueios de cálcio. Então você tem uma mistura de coisas. Mas só para que a gente grave. Essa é uma mensagem importante para vocês. Déficit de potássio de difícil controle clínico tem déficit de magnésio. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a relação do ligamento de marcha com a fibrilação atrial? Tem uma antes. A ivabradine tem ação nos canais FANE? Exatamente. A ivabradine, se você quer ver um pouquinho da história, ela foi utilizada para a insuficiência coronariana. Os coronariopatas como dilatador de artéria. E viram que os indivíduos bradicardizavam. Faziam uma bradicardia estável. Uns mais, uns menos. No estudo da ação da ivabradine, viu que ela agia especificamente no canal FANE. E ela tem uma resposta maravilhosa, porque vê, por exemplo, na chamada taquicardia sinusal inapropriada. Indivíduos taquicárdicos, sem doença nenhuma, sem causa nenhuma, que ficam em frequência de 120, 130, que têm sintomas, que chegam na emergência com palpitação, com taquicardia sinusal, e nós não valoramos essa queixa clínica, às vezes uma taquicardia sinusal inapropriada, em que a ivabradine é uma medicação espetacular. Você tem dosagem de 5 e 7,5 miligramas. Ela bloqueia especificamente o canal FANE. Também é útil aí para os cardiologistas para controle de resposta ventricular na fibrilação atrial. Quando você não controla com beta-bloqueador, tem canal FANE também na junção, no nódulo AV. E quando você associa ivabradine, você passa a ter um controle dessa resposta ventricular. A outra pergunta, qual é a relação do ligamento de Marshall com a fibrilação atrial? O ligamento de Marshall tem a entrada do sistema neurovegetativo, especificamente as fibras vagais. E nós sabemos que as fibras vagais têm uma inervação a nível atrial muito mais densa que o tônus simpático. Por isso,
90 a 95% das fibrilações atriais ocorre no excesso de tônus vagal. Por exemplo, durante o sono, o indivíduo levanta de madrugada com o coração acelerado ou já acorda de manhã estranho, ou com excesso de atividade vagal. Aonde nós temos uma atividade vagal intensa? Estômago, esôfago. Por isso, hérnia de hiato, atonia gástrica, indivíduos que se alimentam muito, que vê um fenômeno comum, o indivíduo faz uma alimentação copiosa, vai fazer a cestinha, 1, 2 da tarde, aí acorda em fibrilação atrial. Por quê? O sono e o estímulo vagal intenso pela distensão gástrica. Então, há essa relação. Toda hora o faringe, esôfago, tem reação vagal. Então, você ouve algumas coisas assim, que a gente acha maluquice do paciente. Olha, quando eu vou comer alguma coisa, quando eu vou deglutir, eu sinto umas batidas fortes, uns descompassos no coração, ou o coração acelerar. Ou é isso, é taquicardia atrial, que é o mais comum, ou o indivíduo faz pequenas fibrilações atriais por excesso de tônus vagal. E quando você faz a ablação e destrói essas fibras vagais, principalmente no Marshall, você elimina a fibrilação atrial. E nós, no nosso grupo, eu e o Bruno, observamos que quando você faz a ablação desta região específica, quando você mergulha dentro do ato esquerdo, que você vê as veias pulmonares esquerdas, entre a veia pulmonar superior esquerda e a auriculeta tem uma estrutura chamada ridge, que é um corredor. Lá no final do corredor, que fica na base da veia pulmonar superior esquerda e a entrada da auriculeta, tem a veia Marshall. Quando você cauteriza ali, você vê reações vagais. E quando você destrói esse tipo de modalidade na hora da ablação, nós temos tido respostas excepcionais de controle da fibrilação, especificamente em pacientes com fibrilação atrial persistente ou permanente, muito mais que a paroxística. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu estou dando assim um cortejo clínico para não ficar tão estéril nessas informações. E é isso que a gente vai conduzir ao longo do curso de eletro. Procurar sempre mostrar algo palpável para vocês. Que bom que vocês tenham gostado. Fico feliz. E não se assustem, por favor, com excesso de informações. Esse é o objetivo, esse é o pilar do nosso curso. Porque vocês vão ver que nas outras aulas, elas se repetirão essas informações e de tanto vocês ouvirem, de tanto eu massacrar o lobo frontal, o límbico e o hipotálamo de vocês vão aprender esse treco. Isso não, eu com certeza vão aprender se vocês assim, derem também, obviamente, o empenho de vocês, né? Que é fundamental. Tem outra pergunta aqui. Ivabradine, tem estudo em população pediátrica? Não, não tem. Aliás, eu tenho um xodó especial pela pediatria. É o meu amor específico que eu me dediquei à pediatria com o pessoal da cardiopediatria nesses 20 e poucos anos. E tudo que se aprende no adulto tenta se aplicar na criança e vai se adaptando, né? Vai se dando um jeitinho. Obviamente que não é jeitinho brasileiro, é um jeitinho mundial. Não tem estudos com a ivabradine em criança, em que pese eu usar em criança. A criança mais nova que eu usei ivabradine foi uma criança de 5 anos que tinha uma taquicardia sinusal inapropriada com muito boa resposta. E aí a dose, eu não sei de cabeça, óbvio, a gente vai na bula que vai ter por quilo de peso e a gente vai adaptando isso na criança. Deixa eu chamar a atenção um aspecto da ivabradine muito interessante. Na retina tem os mesmos canais IF. Então é uma queixa comum, não em criança, mas no adulto, dificuldade de acomodação visual. E para vocês que são cardiopediatras ou que lidam com criança, tem que prestar atenção nisso, tem que avisar a família, porque essa criança está em sala de aula e o aprendizado pode cair. Isso não está escrito, não. Mas, entretanto, é uma possibilidade, essa dificuldade de acomodação.
Então tem que estar sempre perguntando à família, à criança e na escola, os professores, para saber como é que essa criança está indo, se tem uma queda do rendimento escolar. É só chamar atenção esse aspecto.